Somos todos precursores. Nossos vídeos estudando no CC. Neste faremos o início do Rumo ao Enem com o nosso número 1. Nosso primeiro vídeo sobre matemática e suas tecnologias direcionada ao nosso Enem. Neste vídeo faremos o comentário de 6 questões. Aqui nós temos as 3 primeiras. O ideal é que você faça uma parada no carrego de seu vídeo e tente executá-las. Temos aqui a seguir mais 2 delas, as questões de número 4 e número 5. Também faça a paradinha no carrego de seu vídeo e tente executá-las. E finalmente aqui nós temos a nossa 6ª questão a ser comentada nesse nosso primeiro vídeo sobre Rumo ao Enem, nosso número 1, com a parte da matemática e suas tecnologias. Bem, senhores, vamos aqui à nossa primeira questão. Num certo país, o presidente eleito permanece no cargo por 5 anos, enquanto um prefeito é eleito por um mandato de 4 anos. No ano de 1998, houve eleições, tanto para presidente quanto para prefeito. Quer dizer que houve uma coincidência da eleição presidente e prefeitos. As eleições para presidente e para prefeito nesse país voltarão a ocorrer no mesmo ano temos aqui as 5 opções a ser escolhido uma delas. Bom, senhores, então nós temos aqui que resolver o probleminha em que em um determinado país, de acordo com as eleições, a presidente ocorre de 5 em 5 anos e a prefeito de 4 em 4. Em 1998 houve uma eleição. E a pergunta do problema é quando isso acontece, em que ano acontecerá ou ocorrerá o mesmo fato, ou seja, eleição de prefeito para prefeitos e presidente no mesmo ano. Então nós vamos aqui segurando o pedido do problema. Quando as eleições voltarão a ocorrer no mesmo ano? Bom, nós temos o seguinte, uma das maneiras de realizar isso, eleições para presidente, nós temos de 5 em 5 anos. Então, podemos fazer o quê? Que em 1998 veio uma, após 5 anos vai haver a outra, passa a ser em 2003 e a seguir 2008 e assim por diante. Então, gente, nós temos aqui um conjunto enumerado com múltiplos de 5 em 5 a sua razão. Ou seja, a variação de ano para ano de 5 em 5. Por sua vez, a condição das eleições de prefeito, nós temos de 4 em 4 anos. Então, nós temos aqui a ocorrência de 1998, mais 4 anos 2002 e assim por diante. Bom, se você quiser, você vai continuar, ou pode continuar a enumeração destes anos para a eleição de presidente e dos anos também para o cargo a prefeitos. E você vai encontrar um ano comum, ou seja, o que ele justamente está pedindo para que ocorra a respectiva eleição. Mas em alguns casos isso aqui estica muito, mas é uma maneira de você resolver. A outra maneira, que é bem mais prática e mais rápida, é você calcular o mínimo múltiplo comum entre as 2 citações dos tempos, no caso entre 4 e 5 anos. E, gente, se fizermos aqui o MMC de 4 e 5, né? Nós temos aqui, por exemplo, 4 e 5, com o primeiro fator, podemos encontrar o 2, e 4 dividido por 2 é o 2, 5 por 2 não podemos, então permanece 5. Ficamos a trabalhar com 2 e 5, pegamos novamente o fator 2, ficamos a depender de 2 dividido por 2 é 1, 5 por 2, não temos condições de inteiro, permanece 5. E o último fator, primo que nós vamos usar, é o 5. Já estava 1, permanece 5 dividido por 1, 5. Então, para você calcular o MMC de 4 e 5, não é novidade para nós,
multiplicamos esses fatores. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Bom, então, já temos aqui que o menor múltiplo comum entre o 4 e o 5 é 20. Ora, no nosso probleminha, nós temos o que? 1998 foi o comum aos dois, né? A condição da eleição a prefeitos e a condição de eleição a presidente. Então, para você determinar quando será o próximo ano, ou as próximas eleições, melhor dizendo, você faz o quê? Adiciona o 1998 a 20. E 1998 adicionado a 20, senhores, é o 2018. A opção correta do problema é a opção C. Bom, gente, então aí temos duas maneiras de você resolver esse estilo de problema. Maneira pela esticada, digamos assim, você terá que numerar todos esses elementos de cada conjunto até coincidir, ou então pela condição do MMC, que é uma maneira prática e rápida de você resolver. O nosso segundo problema. Para facilitar o pagamento da compra de uma geladeira, no valor à vista, uma loja oferece a seguinte condição: uma entrada de 40% e o restante é dividido em duas parcelas iguais. Se um cliente comprar uma geladeira, no caso, por R$ 1.280, o valor da parcela seria representado numericamente por... Nós temos aqui 5 opções para escolher uma. Bom, senhores, então o que o problema pede? A maneira de você representar o valor de uma parcela. Então, nós temos a situação do problema. O valor da entrada, você vai fazer a entrada de 40% de total. Ora, se você dá uma entrada de 40%, o que fica para o restante? 60% desse total. E este 60% deve ser necessariamente dividido em duas parcelas iguais. Então, o restante a ser pago é 60% do preço total em duas parcelas. Senhores, como escrevemos isso aqui? Podemos dizer matematicamente, dependendo de uma parcela. 60% do total, no nosso probleminha, é 60% de quem? Do 1.280, que é a nossa geladeira. E se ele quer a parcela, nós temos duas parcelas, por isso que dividimos por 2. Traduzindo para a condição da opção ou de opções do nosso problema, nós podemos dizer que isso é quem? 60%, senhores, podemos dizer que é o 0,60, que é 60 sobre 100. De vezes, total que é 1.280, dividido por 2. Então, senhores, é a maneira, conforme nossas opções, de você escrever o pedido do problema. No caso, a opção correta do problema é a opção D. Então, senhores, aí uma das maneiras de você resolver esse nosso estilo de problema. Bom, uma outra questão que aparece bastante no nosso Enem são as questões com tabelas, né? E dentro dessas tabelas nós temos que criar raciocínios lógicos ou lógica de resolução. Vamos a uma delas. Nossa questão 3. Camila, responsável pela decoração da festa de São João em seu colégio, decidiu dispor as bandeirinhas da seguinte sequência. Então, ela vai fazer a decoração de uma festa de São João e vai enfeitar o ambiente com bandeirinhas. E ela resolveu fazer em filas. E da seguinte maneira: a primeira fila, ela vai usar, digamos, um número de 7 bandeirinhas. Já na segunda fila, ela já passa a usar 12 bandeirinhas. Na terceira fila, por sua vez, 17 bandeirinhas. Bem, gente, assim se vai. Então, na quadra da escola, cabiam 7 filas. Então, ela vai ter condições de elaborar 7 filas. O problema, obedecendo a mesma sequência numérica do nosso quadro, o número de bandeirinhas na última fila é, em outras palavras, o número de bandeirinhas que ela vai usar ou pode usar na 7ª fileira.
vem ser de quantos? 27, 32, etc. Que nós temos opções. Bom, senhores, então uma das maneiras de chegarmos lá, vamos ao seguinte. Qual o número de bandeirinhas da última, ou seja, da sétima fila? Senhores, nós temos que na fila 1, conforme dada para o problema, primeira fila, 7 bandeirinhas. Na fila 2, 12 bandeirinhas. Na fila 3, 17 bandeirinhas. Isso se vai até o pedido do problema. E na fila 7, quantas bandeirinhas a Camila pode, digamos, fazer a sua decoração ou expor? Bom, se você verificar bem, nós temos nada mais, nada menos, o número de bandeirinhas nessa formação, nós temos uma progressão aritmética, em que seus termos são 7, 12, 17 e assim por diante. E nessa progressão, nós podemos extrair o seu primeiro termo, a sua razão, que é qualquer termo, menos a partir do segundo, né, menos o seu antecessor, no nosso caso, ou 12 menos 7, ou 17 menos 12, a razão dessa progressão é 5. E pelo pedido anunciado, o nosso F7, nada mais, nada menos, é o sétimo termo dessa progressão. Bem, gente, é um problema típico, digamos assim, de você usar a forma do termo geral, que pode ser expressa como sendo a F7, ou seja, a fileira 7, que estamos articulando aqui como o sétimo termo da nossa progressão, podemos depender de quem? Do A índice 1 mais 6R. Ora, o A índice 1 nós temos, que é 7, e o R também, no caso 5. Substituindo aqui o velho quem é quem, ficamos com 7 mais 6 vezes 5, e isso chegamos então a citar que a fileira 7, ou o sétimo termo dessa progressão, é em número de 37. Bom, então podemos citar que a opção correta do nosso problema é a opção C. Bem, senhores, então aí uma questão estilo Enem, digamos, explorando as progressões aritméticas. Bom, mas vamos aqui que exige mais um pouquinho. Problema que tem anunciado aqui, podemos dizer, um pouco esticado, mas vamos nós. Um clube de motociclistas decidiu doar livros e cadernos aos alunos carentes de uma escola da sua vizinhança. Receberão os materiais escolares apenas os alunos que tenham menos de 10 faltas no ano e cujas famílias tenham renda de até 3 salários mínimos. Então, o pessoal que tem direito a receber essa doação, alunos com número menores de 10 faltas ano e a família que tenha salário até o número de salários mínimos até 3. Bom, no universo dessa escola nós temos a escola possui 1000 alunos, é o total de alunos de escola, o universo da escola. Desses, 350 alunos têm menos de 10 faltas. Desses, 700 alunos pertencem a famílias com renda até os 3 salários mínimos, que é outra exigência do problema. E ainda 200 alunos, no caso desse universo, não pertencem a nenhum dos grupos acima, ou seja, nem é aluno que possui menos de 10 e famílias que possuem, no caso, salários, um de salário superior a 3 mínimos. Bom, então 200 alunos não pertencem a nenhum dos grupos acima, ou seja, 10 ou mais faltas ao ano e pertencem a famílias com renda superior a 3 salários. Bom, os motociclistas devem enviar o material escolar para... Ele está interessado, senhores, na nossa solução, o número de alunos que o motorista, né, vai ou deve encaminhar. Ou seja, os motociclistas devem enviar material escolar para alunos que tenham menos de 10 faltas e cuja família tenham 3 salários mínimos, conforme foi citado. Bom, nós vamos determinar o número desses alunos, ou seja, o número de alunos que os motociclistas vão encaminhar esse material de X, tá? Bom, então, senhores, vamos tomar aqui os dados do problema. Nós temos que o universo da escola, o total de alunos de escola é 1000. O número de alunos que são
ou possui menos de 10 faltas, vamos denominar pelo número de elementos de A como sendo 350, conforme dado o problema. Por sua vez, o número de alunos com renda maior do que 3 salários mínimos, vamos denominar de alunos, número de elementos do conjunto B, que é em número de 700. E ainda o número que nem é aluno da condição A, ou do conjunto A, nem do B, é em número de 200. Mas esses 200, bem claro, fazem parte aqui desse 1000. Bom, então, senhores, vamos ter que determinar o número de elementos que tanto está em A como está em B. Ou seja, nas duas condições está, e essa interseção vamos representar então pelo nosso X. Bom, vamos explorar aqui uma das maneiras de resolver esse problema. Vamos resolver aqui pelo diagrama de Venn, que é muito interessante você estudar problemas com os diagramas, né? Relacionando aí conjuntos numéricos. Bom, então vamos supor aqui que se tem um universo, que é esse nosso retângulo, o nosso conjunto A, que nada mais nada menos são os alunos que possuem menos de 10 faltas por ano, e o nosso conjunto B, o número de alunos com renda superior, que a família possui renda superior a mais de que 3 salários. Bom, senhores, então vamos fazer o seguinte, conforme já temos aqui, dado que o número de alunos que não encontram-se nem A nem B é em número de 200, ok? Ou seja, ficamos então com 1000 alunos, né, para esses dois conjuntos. Mas vamos ter que matar ou determinar quem? O número de alunos que tanto fazem parte dos que têm menos de 10 falta ano, como do pessoal que possui renda superior ou inferior a 3 salários. Então, senhores, vamos aqui supor então que se temos X aqui representando essa quantia, e esse pessoal aqui é o número de alunos que possui renda superior, número de faltas inferior a 10, é em número 350, então nós temos 350 menos X, que aqui já temos X. Da mesma maneira, 700 alunos pertencem à família com renda até 3 salários mínimos, então nós já temos X aqui, então o que vamos ter aqui? 700 menos X, ok? Pessoal que possui renda, que possui menos de 3 faltas, pessoal que possui renda menor do que 3 salários mínimos. Então, senhores, se temos no universo 1000, já temos aqui nenhum deles valendo 200, então a soma dessas 3 regiões aqui, ou dessas 3 quantidades, 350 menos X, mais 700 menos X, esse somatório é os 800. Motivo, o universo 800 mais 200 é o universo 1000. Bom, vamos então resolver essa nossa equaçãozinha para determinar justamente o problema do pedido, o pedido do problema, que é o nosso X. Então, vamos aqui supor, aliás, temos condições aqui, uma equaçãozinha em primeiro grau, dá para a gente cancelar esses menos X com mais X, e adicionando os termos semelhantes, ou seja, 350 mais 700 dá 1050, menos X igual a 800. Bom, vamos aqui fazer o quê? Vamos trazer esse 800 para o primeiro membro e jogar esse menos X para segundo. Então, 800 vem a primeiro membro negativo, 1050 permanece como está. E o X, ou menos X como está no primeiro, passa positivo a segunda. Senhores, deduzindo esse 1050 menos 800, é o 250, que é o valor do nosso X. Então, resposta do problema é a opção A, ou seja, os motociclistas devem encaminhar o material escolar para 250 alunos. Então, senhores, aí uma das maneiras de você resolver esse estilo de problema. Acredito, esperamos ter ajudado, né, um pouquinho nesse estilo. Bom, a quinta questão é outra questão que é frequente no nosso Enem, né? Questões que, digamos, exploram a figura de dados ou coisa similar. E vem aqui o seguinte: para fazer um dado cubo de cartolina,
Ed usou o molde com faces numeradas de 1 a 6. Pegou 6 faces de um dado e numerou conforme está aqui. Mostra essa figura. É correto afirmar que a soma dos números que estão em faces opostas é sempre igual a 7, nunca é múltiplo de 5, é sempre menor que 10, nunca é divisor de 20, é sempre um número par. Bem, senhores, vamos resolver essa questão da seguinte maneira. Primeiro pedido, a qual a soma dos números que estão em faces opostas, digamos, é a meta principal do problema. Bom, mas aqui vamos chamar a figura de um dado cúbico. Todo mundo sabe que é esse estilo aqui. Para ajudar aqui um pouquinho nessa resolução dessas enumerações, vamos fazer o seguinte. A primeira enumeração, vamos considerar essa enumeração sendo a enumeração horizontal, digamos assim, que é o 5, o 2 e o 6. Aqui no nosso dado, ó, nós temos essa face esquerda, lateral esquerda, a face superior e a face lateral direita. Vamos enumerá-las com que valores? 5, a superior é 2 e a lateral direita é a 6. Então, nós temos aqui, podemos dizer, a enumeração dessas 3 faces laterais, ok? Chamamos aqui enumeração horizontal. Senhores, mais ou menos dentro da mesma apresentação, temos aqui já as 3 enumerações, digamos, no nosso cubo geral. Vamos também fazer a nossa segunda enumeração, vamos denominar de vertical, que vem ser quem, senhores? No nossa enumeração dado, vem ser o 1, o 2, o 3 e o 6. Olha bem, para fechar o dado, nós temos aqui a enumeração que você vai considerar ser a lá de trás, digamos assim, nessa parte lá de trás, que é a enumeração 1. Ela está fechando a parte oposta, ou então a parte lá de trás do dado. A face acima continua sendo a face número 2. Estamos girando, ó. Vamos aqui para frente agora. A face de número 3, essa que está de frente para a gente. Essa face 3 aqui. E a face inferior, face da base, digamos, do dado, é a que está enumerada com o número 4. Então, as faces, digamos, da enumeração vertical, a 1 vai ficando lá atrás, face 1, a 2 a superior, a 3 essa que está de frente para a gente, e a 4 é a face enumerada base. Senhores, o que ele está interessado é a soma dos números de faces opostas. Ou seja, quais são as faces opostas aqui desse nosso dado? A 1 com a 3. A 2 com a 4. E a 5 com a 6. Ok? Então, faces opostas. 1 e 3 soma 4. A face 2 e 4 são opostas e a soma delas é o 6. E bem como as faces 2 e 6, 5 e 6, soma delas é 11. Bom, temos aqui as somas das faces opostas conforme a citação do problema. Mas ele diz que a soma, é correto afirmar que a soma dos números que estão em faces opostas é sempre igual a 7? Falso, né, gente? Senão deu nenhuma fechando 7. Nunca é múltiplo de 5. Nunca, quer dizer, não tem nenhuma soma desses pares de faces que são múltiplos de 5. E realmente, né, gente? Os múltiplos de 5 positivos é o 5, o 10, o 15, o 20, aí vai. E nenhuma é múltiplo do número 5. Então, está verdade aqui a B. Mas vamos continuar verificando. É sempre menor do que 10? Não. Sempre menor do que 10 não é, porque a soma das faces 6 e 5, chegamos à soma 11, então falso para esta, a opção C. Nunca é um divisor de 20, quer dizer, nenhuma dessas somas é divisor de 20, falso, né, gente? O 4 é um divisor positivo de 20, então a opção D está falsa. E a E
é sempre o número par. Não, também furou, porque a soma do 5 com 6 é o 11, e o 11 é um número ímpar, então a opção E também é falsa. Ou seja, senhores, a opção correta do problema é a opção B, ou seja, nunca é o múltiplo de 5. Bem, senhores, esperamos ter ajudado com esse estilo de resolução para a enumeração das faces de um dado. Bom, vamos aqui um bem esticado. Trata-se de um problema que envolve tabela e um pouco de cálculo matemático, ou mais ainda aritmético. Pense, uma empresa de transporte fornece a seus usuários algumas vantagens ao adquirirem passes que só podem ser usados nos dias úteis. Então, você tem uma empresa de ônibus, digamos, e ela lhe fornece passes para os dias úteis. A tabela mostra como esses passes podem ser adquiridos. Então, aqui nós temos uma tabela para, digamos, relacionada à aquisição, à compra desses passes. Os passes comprados, digamos, pela unidade, cada um custa R$1. Se você partir para a compra de cartela com 10, você vai pagar R$9,50, já economiza um pouquinho. Cartela com 20 passes, você já vai pagar apenas 18, já economizou também, né? Cartelas com 25 passes, você já vai pagar apenas R$21,50, mais econômico ainda. Bom, mas a solução do problema é a seguinte: Karine necessita comprar para o mês de abril passes para ela e uma de suas amigas, considerando que neste mês, devido aos feriados da Semana Santa, serão contados apenas 20 dias úteis. Então, a Karine vai comprar passes para ela própria e sua colega, sua amiga, para 20 dias úteis. Cada uma delas utiliza 2 passes por dia. Olha bem, são 2 pessoas em 20 dias e cada uma delas passa a usar 2 passes por dia. Bem, a escolha mais econômica para a Karine é adquirir. Então, em termos de economia, será melhor para a Karine adquirir passes unitários, porque o mês de abril tem apenas 20 dias, ou então 4 cartelas com 20 passes cada uma, ou então 2 cartelas com 25 passes, uma com 20 e uma com 10 passes, 3 cartelas com 25 e 5, 8 cartelas com 10 passes cada uma. Bem, senhores, então, vamos aqui fazer o seguinte. Em primeiro lugar, vamos determinar o número total de passes que a Karine tem que adquirir. Então, são 20 dias, devido à condição de serem 2 pessoas e ida e volta, nós ficamos a depender, digamos, 4 passes dia. Ou seja, o número total de passes que ela deve adquirir vem ser em número de 20 vezes 4, que são 80 passes. Então, já determinamos a quantidade deles. Agora, qual a maneira, digamos, mais econômica, mais em conta, que a Karine tem que fazer a compra dessas 80 cartelas, desses 80 passes, né? Desculpa, aqui tem uma falha. São 80 passes. Compra dos 80 passes. Então, nós vamos ficando. Primeiro, se ela for comprar 80 passes unitários, ficará 80 vezes 1, ela vai ter que investir R$80. Se ela optar por cartelas com 10 passes cada um, olha bem, ela vai ter que adquirir 8 cartelas, né, que são 80, com 10 passes. E se uma cartela custa R$ 9,50, 8 cartelas vão custar 8 vezes o 9,50, que vem ser R$ 76. Se ela optar por cartelas com 20 passes, ela vai ter que adquirir
4 cartelas, porque 4 vezes 20 chega a 80. E se cada cartela custa R$18, 4 cartelas vão custar 4 vezes 18, que é 72. Bem, gente, até agora quem está comandando aqui essas 4 cartelas com 20, né, que custa apenas 72. Mas ainda temos a cartelas com 25. Como ela poderá fazer isso se são 80? Então, nós temos aqui a condição de obter 3 cartelas, ou ela obter ou comprar 3 cartelas, né, com 25 cada um, e adicionar mais 5 unidades, ok? Ou seja, 3 cartelas com 25 passes, que fazem, repetindo, 75 passes, mais 5 unidades. As 3 cartelas com 25 passes é 3 vezes o 21,50, mais as 5 unidades. Cada unidade é 1, estamos com 5 vezes 1. Então, senhores, fazendo essa continha, 3 vezes o 21,50 dá o 64,50, mais 5, 69,50. É a condição mais econômica. Então, senhores, a opção correta, a escolha mais econômica é a opção D. 3 cartelas com 25 passes e 5 passes unitários. Esperamos ter ajudado um pouquinho esse preparatório dos senhores. Mas, gente, deixamos aqui mais 3 questões para vocês fazerem seus estudos, né? Mais 3 questões bem simples, mas que existem e são bastante frequentes aí no nosso Enem. E deixamos a mais aqui um turismozinho na nossa terra, né? Que é a nossa Cascavel, Ceará. Belíssima Praia das Águas Belas, né? Nosso centro turístico, né? Nossa cidade histórica, nossa bandeira, nosso brasão. E Cascavel é uma cidade que encontra-se aproximadamente a 57 quilômetros de Fortaleza, que é a capital do estado do Ceará, que é uma cidade, Cascavel pode ser considerada uma cidade litorânea, né? E no mais, uma homenagem aqui ao nosso motoclube Cobra Leste, da nossa cidade de Cascavel, todos os nossos companheiros do nosso motoclube, desejamos felicidades, né? Tá aí o nosso belíssimo brasão, né? Cobra Leste, e de vez em quando as nossas voltinhas por aí. Bom, no mais, senhores, bons estudos, valeu e até a próxima.